Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões aqui do STF nesses últimos dias. Nesse episódio você vai ver que o Supremo derrubou normas que davam autonomia administrativa e financeira aos MPs de conta do estado do Pará. Vai ver também que foi validado o decreto que desobrigou o Brasil de cumprir norma internacional sobre demissão sem justa causa. A gente também vai falar, é claro, sobre a reunião que foi feita aqui no Supremo e que resultou no consenso entre os três poderes sobre a questão das emendas parlamentares. Bem, eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro, hoje só eu e o Mauro, vamos te deixar por dentro de tudo isso e muito mais, né, Mauro? É isso, Ali. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF, e vou contar para vocês como foi a semana aqui no Supremo, as principais decisões e acontecimentos. É isso. Então vamos para o destaque, Maurinho. A questão, eu acho que a gente tem que falar das emendas parlamentares, que a imprensa toda falou sobre isso ao longo da semana. O que aconteceu? Houve uma reunião aqui no Supremo, terça-feira, início de semana. O ministro Barroso capitaneou essa reunião com os chefes dos poderes. Enfim, todo mundo aqui, casa cheia, uma reunião longa, quase 3 horas, né? Todo mundo de olho, vendo a expectativa ali pelo resultado dessa reunião. E a gente pode dizer que houve um resultado, sim, positivo sobre a questão das emendas parlamentares, que no fim das contas, eu acho que a gente pode explicar um pouquinho melhor, mas um grande resumo é que elas devem respeitar. O que ficou decidido? Devem respeitar critérios de transparência, de rastreabilidade, ou seja, é preciso saber quem que enviou, quem que indicou e para onde é que ela foi, onde é que foi esse dinheiro, onde é que foi parar, não é isso? É isso. São ações que tramitam aqui no Supremo tratando dessa questão grande que são as emendas parlamentares, emendas PIX, como chama, né, que foi criada por emenda constitucional, emenda de relator, emenda de comissão, emenda de bancada, uma série de emendas que a gente já comentou aqui no episódio, que são todas constitucionais, mais do que legais, elas são constitucionais, são previstas na Constituição, até por meio de emendas constitucionais também, mas vieram essas ações ao Supremo questionando essa questão de transparência, essa questão de rastreabilidade, como você falou, ou seja, saber de onde sai o dinheiro e para onde vai o dinheiro, né? E aí, então, ações que estão agora sob relatoria do ministro Flávio Dino, elas chegaram sob relatoria da ministra Rosa Weber, quando ela se aposentou, foi para o ministro Flávio Dino, e ele, então, havia suspendido essas emendas todas. Até que se chegasse a um consenso. Dizendo assim, olha, tem que respeitar, tem que ser transparente. Emenda, né, tem que ser transparente. Depois ele suspendeu a emenda PIX, depois suspendeu emendas impositivas, que são de execução obrigatória pelo Executivo. Ele falou assim, não, são impositivas, são obrigatórias, desde que respeite a própria Constituição, que manda ser transparente, manda ter rastreabilidade. Isso, e ele tinha falado também que tinha que ter prioridade para aquelas obras inacabadas, com supervisão do Tribunal de Contas. Isso também foi uma questão pontuada por ele, né, uma determinação do ministro. Uma decisão dele. E aí, depois de suspender tudo, a ideia, então, é assim, ele está fazendo reuniões relativas a essas ações que tramitam, então, sob relatoria dele, e ele tem feito essas reuniões, e aí comentou num voto que ele deu no plenário virtual, referendando essa decisão de suspender as emendas, que haveria, né, uma conversa entre os três poderes. E aí aconteceu realmente essa semana, chamou a atenção toda, a imprensa aqui no Supremo acompanhando, os três poderes, os 11 ministros do Supremo, presidente da Câmara, o Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representantes do Executivo, a AGU, o PGR, todo mundo, como é que se diz? A esplanada toda. A esplanada presente, os três poderes aqui, a cúpula, e aí então chegaram a esse consenso, né, como eles bem colocaram, de que realmente elas têm que ser transparentes, têm que ser rastreáveis, né? Então, assim, concordaram que as decisões do ministro que foram referendadas pelo plenário, pelos 11 ministros, está certo, é isso mesmo. Elas têm que ter rastreabilidade, saber de onde saiu, para onde está indo, tem que ser transparentes, tem que ser dada publicidade de uma forma que todo mundo entenda, né? Então, o que eles definiram, né, eu vou trazer 3 pontos, que é bem importante isso, na verdade. Sobre as emendas individuais, essa emenda PIX, né? Mantidas. Elas são mantidas, elas são impositivas, né? Mas observada a necessidade de identificação antecipada do objeto, a concessão de prioridade para obras inacabadas, como você bem falou, e a prestação de contas perante o TCU. Então, mantida, desde que seguida essas diretrizes. As demais emendas individuais ficam mantidas, também com impositividade, ou seja, são obrigatórias, né?
mas nos termos do que vier a ser regulado. Eles vão ter que definir os critérios, definir o Congresso. Critérios, e Congresso e Executivo vão se reunir, Tá. e aí tem 10 dias para definir como é que vai se dar isso. Ok. Com relação à emenda de bancada, elas devem ser destinadas a projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com definição de bancada, vedada, né, proibida a individualização. E as emendas de comissão, destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre Legislativo e Executivo, conforme também procedimentos que vão ser definidos por eles, isso, tanto pelo governo combinados quanto entre Congresso. as partes. Então, vão haver essas reuniões para definir, mas eles concordaram que realmente tem que seguir essa ideia que está na Constituição, da transparência, da rastreabilidade, né? Já tem um ponto de correção. partida aí, né? Exatamente, exatamente. Agora vamos esperar, então, essas reuniões para a gente ver como é que eles vão definir que vai valer. E aí o Supremo vai analisando essas ações, tomando decisões e até julgar o mérito da questão, e a gente vê como é que vai ficar a questão das emendas daqui para frente. Perfeito. Então, esse destaque concluído, vamos para o plenário. O plenário, essa semana, derrubou normas que davam autonomia financeira e administrativa para os ministérios públicos de contas do Estado do Pará, certo? Isso era uma lei estadual que havia determinado, tinha essa permissão, essa brecha na lei estadual. Isso. A Constituição, ela garante autonomia funcional. Sim. Tá, para os ministérios públicos junto aos tribunais de contas. É até difícil falar, difícil né? falar. Aqui, no caso do Pará, são tribunais de contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Certo. Então, a Constituição garante essa autonomia funcional. O Estado do Pará editou uma lei dando autonomia, além da funcional, autonomia administrativa e financeira. Liberdade total. Né, para esse Ministério Público. Sim. E aí a PGR entrou com uma ação, então, contra essa norma do Pará, dizendo que não, a Constituição garante funcional, garante como é que se diz? Autonomia funcional. E o Estado está ampliando isso. E foi exatamente o entendimento dos ministros de que, como tem que ser espelhado no Estado o que a Constituição garante para a União. Sim. A União diz que o Ministério Público, junto ao TCU, né, tem autonomia funcional, ponto, parou aí a Constituição. O Estado tem que replicar isso e não pode ampliar. Né? Exatamente. E aí, uma decisão por maioria de votos. Isso. Então, relator foi o ministro Barroso. Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Sim. Aí só uma questão que eles pontuaram. Essa lei está em vigor há 30 anos. É o único Estado, o ministro Alexandre até comentou, seria o único Estado. É o único Estado e seria, se a gente permitisse, é o único Estado brasileiro que teria essa diferença, né? Todos os outros ministérios públicos dos outros estados e no Distrito Federal têm autonomia apenas funcional. Certo. E o Pará seria diferente, né? Mas como está há 30 anos vigorando, eles, né, decidiram que vai passar a valer a partir de 2026. Certo. Tá? Para que exatamente o Estado lá possa se organizar. Prazo de adaptação. De adaptação, é isso. É isso. Então vamos para teve um outro julgamento também, que o plenário confirmou aí já esse julgamento por unanimidade, a validade do decreto, um decreto de 1996, que retirou o Brasil de uma convenção, a Convenção 158, isso, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da questão de demissão sem justa causa. Vamos tentar explicar isso? Na verdade, Ale, a discussão aqui foi bem mais sobre a possibilidade de um decreto tirar o Brasil dessa convenção. Entendi. Entendeu? Entendi. Se falou muito, o Supremo garantiu, desgarantiu, dispensa sem justa causa. Não era muito a questão do direito, a questão do decreto. A questão em discussão é o seguinte, para você entrar numa convenção, o Brasil assinar uma convenção dessas, passa pelo Congresso a decisão, certo? Então, por óbvios, para sair de uma convenção dessa, passa pelo Congresso também. Certo? Nesse caso aqui foi um decreto presidencial que não passou pelo Congresso, tirando o Brasil dessa Convenção 158 da OIT. Certo. E aí se questionou, pode um decreto sozinho tirar o Brasil de uma convenção em que o Congresso aprovou, incluiu o Brasil nessa convenção? Aí os ministros, né, já tinham decidido, na verdade, numa outra ação, numa ADC 39, que não pode, o decreto não pode, sem passar pelo Congresso, tirar o Brasil de uma convenção dessas internacional aprovada no Legislativo. Mas o que eles decidiram quando julgaram essa DC 39? Que isso não podia retroagir por uma questão de segurança jurídica. Então, esse decreto de 1996 já tinha, né, sido editado, já estava em vigor, então não retroagiu para alcançar. Então, ele permaneceu válido.
A decisão do Supremo nessa ADC vale dali para frente, né? Então, É quase 30 anos, né? 96, estamos falando de quase 30 anos. É muito tempo. Então, a decisão basicamente é essa. Não, o decreto para tirar o Brasil de uma convenção que foi aprovada no Congresso, só passando também pelo Congresso. Para colocar aí no Congresso, para tirar aí no Congresso. Exigência de entrada e exigência de saída, né? Mas o que estava lá atrás, que foi antes dessa decisão na ADC 39, não pode ser alterado por uma questão de segurança jurídica. Então, ele continua válido neste caso, por conta do tempo que ele foi editado antes da decisão do Supremo. Certinho. A decisão foi essa. A questão da justa causa nem passa pela discussão aqui. Tá, Mauro, acho importante a gente registrar que o plenário também essa semana começou 2 julgamentos. Vamos deixar aqui só um registro. Um que os ministros começaram a discutir a inclusão de cooperativas médicas no regime de recuperação fiscal, certo? Uhum. Tudo leitura de relatório, enfim, apresentação, ouvir as partes, aquela fase inicial de julgamento. Isso, o ministro Luiz Roberto Barroso criou isso quando assumiu a presidência, né? Dividir em 2 tempos o julgamento. Isso. Primeiro o relatório e as manifestações, para os ministros amadurecerem a ideia, né, analisarem o que foi dito, e aí, no segundo momento, é marcado a continuidade, ou seria o começo da votação. Sim. E aí que os ministros, então, votam. Esse julgamento foi nesse formato. Nesse formato. E um outro foi também o que vai decidir se o Congresso deve editar uma lei para proteger os trabalhadores daquela chamada automação. Tema bem interessante. Que é esse também, esse de interesse de muita gente, de né? Todos, eu acho. Acho que de todos nós. De todos, a questão da tecnologia tomando espaço dos trabalhadores, né? Dos empregos, exatamente. O próprio Luiz Roberto Barroso, na sessão, comentou a importância disso, a preocupação mundial com esse tema, muito porque relevante. Cada vez mais a automação, a tecnologia vai ganhando espaços, e a gente tem que saber o que vai acontecer com os empregos. A gente tem visto isso em muitas áreas já, Em muitas áreas. Foram dados exemplos ali. A preocupação é pertinente. Isso, muito pertinente. Então, é um julgamento importante, do mesmo jeito. Relatório, manifestação, e no segundo momento ainda não foi marcado, mas o processo volta para votação dos ministros. É isso. E o que a gente espera para a semana que vem, Maurinho? Olha, na pauta, a gente primeiro tem a sessão da primeira turma, certo. Que foi havia sido cancelada aquela anterior, lembra? E aí marcaram agora para o dia 27. E na quarta-feira, eu anotei aqui que a gente tem a questão da dívida de Minas Gerais, é uma petição que está tratando aqui de tentar arrumar uma solução concertada, consensual aí, para resolver o problema da dívida de Minas, sem que a União tenha um grande prejuízo, vamos dizer assim, ou seja, arrumar uma solução consensual, né, que agrade a todos, né, com relação a essa dívida de Minas. Tem uma ação que trata de contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física, que é empregador, é um tema que interessa muito aí a área rural. E um último recurso que eu anotei aqui, que trata de inclusão de ISS na base de cálculo de PIS e COFINS. São temas que a gente, às vezes, né, essa sopa de letrinha, a gente não entende bem. E quando a gente vai ler e vai escutar o julgamento, envolve bilhões de reais, a União com grande interesse. Sim. Então, assim, são julgamentos que a gente sempre tem que prestar atenção. Mas é difícil a sopa de letrinhas, mas a gente tenta traduzir para você aqui no nosso podcast. A ideia é essa, né? A ideia é sempre tentar traduzir. E isso, para a semana que vem, o que a gente anotou foi isso. Então tá, então semana que vem a gente bate nosso ponto aqui de novo. Mais uma vez, obrigada pela parceria, pela companhia. Obrigada a você que nos assiste. Vou passar de novo o e-mail para quem não tem, podcast@stf.jus.br. Se você quiser mandar pergunta, crítica, sugestão, a gente tem esse canal aberto e é sempre importante receber sua opinião aí do outro lado. E claro, a gente espera que você continue assistindo, ouvindo a gente aí no canal do STF, no YouTube, pelo Spotify e na sua plataforma de áudio aí, a que você preferir. É isso. É isso, olha, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.